Olá, leitor e leitora ligada aqui à tribuna. Estamos aqui no Solar do Jambeiro, entrevistando o prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves. Rodrigo, prazer estar aqui com você. Primeiramente, parabéns pela vitória. Prefeito, nós tivemos um índice muito alto de abstenções nessa eleição. O número de abstenções chegou a ultrapassar a votação do segundo colocado. Eu queria te perguntar o que o senhor atribui a isso. Olha, Gabriel, a abstenção foi menor do que em 2020, né? Bem menor, e ela segue a média histórica do Brasil e das cidades brasileiras, né? Evidentemente que cada vez mais a gente tem que incentivar a participação de todos. Agora, a vitória foi muito expressiva, a gente venceu em todas as zonas eleitorais, em todas as regiões de Niterói, em todos os bairros, e essa vitória reflete, na minha opinião, o nível de esclarecimento dos cidadãos de Niterói. Niterói é uma cidade com uma população esclarecida. Em Niterói, sempre quando esteve ameaçada, se uniu, né, diante dos riscos de retrocessos, e a cidade votou pela boa gestão, né, que ela reconhece e sabe que a gente cuidou com muito amor de nossa cidade durante os 8 anos que eu fui prefeito, né? A gente tirou obras do papel como o túnel Charitas-Cafubá, enfrentamos uma pandemia sendo um exemplo para o Brasil, né? Apoiando as pequenas empresas, os profissionais liberais, ao mesmo tempo fazendo o primeiro hospital para salvar vidas, né? O Hospital Oceânico, que salvou milhares de vidas de niteroenses. Enfrentamos a criminalidade, reduzindo os índices de violência. Então a cidade votou certamente reconhecendo essa boa gestão e, ao mesmo tempo, votou para proteger a cidade, né, contra o risco de retrocessos com um extremista despreparado, que fez campanha contra a vacina, né, que apoiou e votou no Congresso Nacional pelo armamento de agressores de mulheres, né, um extremista que votou a favor do desmatamento da Mata Atlântica, e que atacou a democracia no dia 8 de janeiro de 2022. Então, Niterói, de 23. Niterói, eu acho que deu, mais uma vez, uma demonstração de civilidade, e eu tenho compreensão, convicção de que preciso fazer um governo ainda melhor do que eu fiz, né? Eu aprendi com os meus erros e com meus acertos, e eu me comprometo, mais uma vez, de trabalhar de domingo a domingo, 15, 16 horas por dia, para transformarmos Niterói na melhor cidade de qualidade de vida do Brasil. O senhor está indo para o seu 3º mandato e a gente sabe que ainda tem problemas a serem solucionados na cidade, e uma dessas questões é a questão da população de rua. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer com relação a isso e também com relação a outros setores como saúde, educação, cultura e muito mais. Olha, Gabriel, a gente transformou juntos, né, a sociedade de Niterói, com o nosso governo, superando desafios em 2013, quando nós assumimos a prefeitura numa condição difícil, né, a cidade endividada, com salários atrasados, né, obras paradas, o Getulinho fechado. Nós superamos esses vários desafios ao longo dos 8 anos do nosso mandato e transformamos Niterói na melhor cidade em qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro. Agora o nosso parâmetro não pode ser mais o estado do Rio, porque nós já somos a melhor cidade em qualidade de vida do Rio. Nosso objetivo é, nos próximos 4 anos, trabalhar firme, com planejamento, com uma gestão orientada para resultados, para transformar Niterói na melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil. Para isso a gente precisa melhorar a saúde. A Niterói foi um exemplo com médico de família lá atrás. Depois, quando a gente trouxe da Austrália, em parceria com a Fiocruz, o método Wolbachia, né, que fez de Niterói a única cidade a não ter a epidemia de dengue no ano passado. Então, Niterói foi uma referência no combate à dengue, foi uma referência na saúde, no combate à pandemia, mas nós temos que melhorar a saúde, e a saúde tem que ser sempre a prioridade. E logo no início do governo eu vou contratar mais 200 médicos para a nossa rede, né, para as unidades básicas de saúde, sobretudo para as unidades básicas que atendem a população
mais pobre da cidade, em regiões mais afastadas. Também nós vamos criar os supercentros de saúde, de exames e especialidades, para reduzir o tempo de espera por especialistas e por exames, que é um outro problema da saúde pública municipal. E eu não tenho dúvida que a gente tem tudo agora para dar esse passo adiante para melhorar a saúde e fazer da saúde municipal de Niterói uma das melhores saúdes públicas municipais do Brasil. A questão da população em situação de rua é uma outra prioridade, porque esse é um problema que se agravou depois de 2021 na pandemia, não só em Niterói, mas no mundo, no país, e nós temos um programa integrado, integrando ações de ordem pública, de saúde e de assistência social para resolver os problemas de população em situação de rua em Niterói. Nós vamos resolver, assim como nós enfrentamos lá atrás, aquela epidemia de violência, aquele cenário caótico que eu encontrei quando cheguei à prefeitura, com mais de 220 carros roubados por mês, com o bonde do fuzil, e as pessoas com medo de sair às ruas em Niterói. E nós enfrentamos a criminalidade, implantamos o Niterói Presente, o CISP, o cerco eletrônico nas entradas da cidade, ações integradas com políticas sociais, e conseguimos derrubar os índices de criminalidade. Então nós vamos realmente ter uma ação integrada, forte, firme e ao mesmo tempo humana para resolver o problema da população em situação de rua. Um outro aspecto que é importante é fazer a transição da economia de Niterói, de uma economia baseada no petróleo, nos royalties de petróleo, para uma economia de serviços, para uma economia verde, do conhecimento, uma economia do século XXI. Então, a ideia é fazer do centro de Niterói um grande hub de inovação, atraindo empresas de base tecnológica, retendo os estudantes universitários da UF, de outras universidades, no centro de Niterói, com pagamento de auxílio a esses jovens para alugar imóveis no centro da cidade, porque o centro vai ser um grande vetor de desenvolvimento para a cidade nos próximos anos. Nós vamos ter um centro de convenções ao lado do Caminho Niemeyer, vamos ter arena esportiva e para eventos ali na Concha Acústica, e vamos fazer calçadas acessíveis, melhor iluminação, resolver o problema da população em situação de rua, e o centro vai receber aquele olhar, aquela atenção prioritária que eu dei à região oceânica nos meus 2 primeiros mandatos. Então o centro de Niterói vai ser um novo vetor de crescimento e vai ser um grande hub de inovação para essa transição da economia de Niterói. Perfeito. Prefeito, o senhor mencionou que essa foi uma das eleições mais violentas da história da cidade. O seu oponente, ontem, ao dar o discurso de derrota, mencionou que plantou uma semente. A que o senhor acredita isso? Olha, eu não sei qual é a semente que ele plantou, mas o fato é que o segundo turno foi uma oportunidade para as pessoas conhecerem o verdadeiro Jordi, porque ele escondeu no primeiro turno que votou a favor do desmatamento da Mata Atlântica, ele escondeu no primeiro turno que ele votou a favor do armamento de agressores de mulheres, ele escondeu no primeiro turno que os apoiadores dele votaram contra a moeda araribóia na Câmara de Vereadores, ele escondeu no primeiro turno o passado, o passado que muita gente em Niterói não conhecia e alguns conheciam, de violência, do Carlos Matos, e a mudança do sobrenome dele para esconder o passado, e ao mesmo tempo poder se candidatar como Carlos Jordi. Mas o segundo turno foi uma oportunidade para a população saber quem era o verdadeiro Jordi, por isso a rejeição dele foi tão alta, e aumentou muito em todas as regiões da cidade, e nós tivemos uma vitória em todas as regiões da cidade. Agora, nós sim sofremos uma campanha baseada em falsas notícias, algumas que a Justiça Eleitoral determinou que ele retirasse do site, e mesmo assim ele não retirou, como foi o caso da notícia que ele espalhou de mais de 20 mil cargos comissionados, quando não são nem 2.800,
né, menos de 15% que ele dizia, que Niterói tinha 70 secretarias quando eram 28, e no meu governo, quando eu assumi, eram 30, eu diminuí para 20. Então ele fez uma campanha, como ele não tem realizações para mostrar, baseada nessas falsas notícias. O que o jornal Fluminense fez foi criminoso, criminoso. Esse jornal que é uma tradição da família Alberto Torres, né, da família desse homem honrado, né, jornalista com décadas de serviços prestados ao povo do estado do Rio de Janeiro e que conduziu o Fluminense com muita dignidade, com muita imparcialidade. Infelizmente, o jornal foi vendido em 2018 para um empresário da Baixada Fluminense e de 29 empresas, uma coisa muito estranha, e o Fluminense, infelizmente, foi vendido para cumprir esse papelão, né, fazendo distribuição gratuita e massiva, o que configura crime eleitoral, que pode, inclusive, dar inegibilidade, né, do candidato adversário, né, por abuso de meios de comunicação e abuso do poder econômico. Mas o fato é que nós vencemos tudo isso graças ao esclarecimento da cidadania niteroense. Vamos falar agora de mobilidade. No próximo dia 22 de novembro, nós vamos conhecer quem vai comandar o serviço aquaviário das barcas. Eu queria perguntar para o senhor pretende subsidiar a tarifa das barcas? E também, eu pergunto também com relação ao VLT. O senhor pretende continuar com o VLT do Barreto ao centro da cidade? Olha, Gabriel, a mobilidade é um dos desafios mais importantes das cidades brasileiras e, sobretudo, do outro lado da Baía de Guanabara, porque, diferente de New Jersey para Nova York, que tem pontes, tem túneis debaixo do rio, metrô, trem, ligando, né, New Jersey a Nova York, nós temos apenas uma ponte que foi construída em 74, há mais de 50 anos, ligando toda essa região do leste fluminense, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, com mais de 3 bilhões de habitantes, a principal centralidade econômica do estado, que é a cidade do Rio. Isso é inadmissível. E Niterói sofre muito com isso, sobretudo no rush da manhã e no rush da tarde. Nós fizemos túnel, nós fizemos mergulhões, nós fizemos mais de 80 quilômetros de ciclovias e nós vamos continuar investindo em mobilidade urbana, nós vamos levar as ciclovias para todas as regiões da cidade, vamos tirar do papel o projeto da Alameda, que é um projeto para melhorar as calçadas, a iluminação, melhorar o corredor de transporte, os pontos de ônibus, dando mais conforto ao usuário do Fonseca e da Zona Norte, né? A gente vai ter também um terminal de integração do Caramujo, reduzindo o fluxo de ônibus que chegam à cidade, de outras cidades. Agora, as barcas são fundamentais, né, o sistema tanto de Araribóia como de Charitas, para melhorar a mobilidade. Então, nós vamos conversar com o Estado, né? Ontem eu conversei com o presidente da República, com o governador do Estado, porque, passada a eleição, né, a gente tem que buscar cooperação com todos os níveis de governo para fazer Niterói avançar, para cuidar com amor de nossa cidade. E eu conversei com o governador sobre o tema da segurança pública e sobre o tema dessa nova concessão. E Niterói se dispõe, inclusive, no meu governo, a partir de janeiro, a apoiar, né, e subsidiar parte da tarifa, sobretudo do catamarã de Charitas, porque se a gente melhorar a qualidade do catamarã, aumentar a frequência, reduzir a tarifa, eu tenho certeza que a gente vai reduzir muito a quantidade de veículos, né, sobre eixos saturados, né, da Roberto Silveira, da Zona Sul, no horário do rush da manhã e no horário do rush da tarde. Então, eu estou acompanhando com muita atenção, né, e a gente já na transição vai trabalhar nessa parceria e nesse diálogo com o Estado. E para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aos eleitores de Niterói, à população de Niterói, os eleitores que votaram no senhor e até quem não votou no senhor. O que o senhor tem a falar? Claro, Gabriel, a gente quando vence a eleição, a gente tem que governar para todos, sem qualquer tipo de rancor, né, sem qualquer tipo de preconceito. Então, você é o prefeito
de todos os niteroenses, né? Tanto aqueles que votaram como aqueles que não votaram em mim. Então é assim que tem que ser na democracia. Atento, né, às demandas da sociedade que quer melhorias, que quer avanços. Né? Nós temos que fazer um governo mais inovador, mais transformador. Não dá para repetir fórmulas de 10 anos atrás, até porque Niterói se transformou. Né? Nós fizemos túnel, fizemos contenção de encostas, fizemos a cidade se tornar mais resiliente, mas precisamos avançar e melhorar, porque governar é como uma corrida sem linha de chegada. Quanto mais você avança, mais o cidadão quer melhorias e quer mais avanços. Então, eu garanto a vocês que eu vou me dedicar muito, né, com toda a equipe, com a minha vice-prefeita Isabel Soan, que não vai ser uma vice decorativa. A Isabel vai ser a primeira mulher vice-prefeita da história de Niterói. Ela é pós-graduada em gestão e vai me ajudar a fazer um governo ainda melhor do que aqueles governos que eu fiz, né, quando eu saí com mais de 80% de aprovação popular. E eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos juntos com você, cidadão de Niterói, com lideranças sociais, civis, empresariais, transformar a nossa cidade naquilo que nós sonhamos para Niterói, para as nossas famílias, na melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil. Então, a partir de janeiro, é mão na caneta e pé no acelerador. Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Te desejo uma boa sorte aí à frente dos seus 4 anos de mandato e sucesso na sua próxima gestão. Tá ótimo. Obrigado, Muito Gabriel. obrigado. Que Deus abençoe e continue abençoando a nossa cidade. Obrigado.